Oi gente, tô de volta com mais um vídeo. Hoje eu vim analisar a casa de mais um famoso e eu tô fazendo aqui uma série de vídeos sobre a casa dos integrantes do BTS, né? Eu já falei sobre a casa do Namjoon, do Jimin, vou deixar linkado aí pra vocês. E hoje eu vou falar então sobre a casa do Tae. E a casa do Tae é muito interessante. Assim como a casa dos outros meninos, né? A gente não viu tanta coisa. Do Namjoon a gente ainda viu mais, mas no Tae aqui no caso a gente não viu muita coisa, muitos ambientes. Mas o que a gente viu é muito interessante, tem muita personalidade. E não que uma casa minimalista não tenha personalidade, né? Eu acho que é um erro a gente pensar assim, porque às vezes a personalidade do dono é ser mais minimalista, né? Mas a casa do Tae é uma dessas que não seria a casa de qualquer pessoa, sabe? Tem muito ali que é do gosto dele, coisas específicas que ele gosta. Então eu acho isso incrível, eu fico fascinada quando eu vejo esse tipo de casa, né? Com coisinhas ali muito daquela pessoa, muito do dono da casa. Então antes de ir diretamente para casa, eu queria falar um pouquinho sobre a personalidade do Tae, né? Que eu acho assim muito complexa e às vezes, né, contraditória, né, com coisas ali que são opostas e que eu me identifico muito, porque às vezes eu quero algo muito minimalista, mas às vezes também eu quero algo muito colorido, maximalista. Então, quando eu for fazer a minha própria casa, vai ser um grande caos, porque eu vou querer mudar de ideia a todo momento. E, enfim, o Tae é uma dessas pessoas que ele tem muito esse lado clássico, né? Então a gente vê que ele gosta muito de jazz, de R&B, né? Essas músicas assim, a própria forma que ele se veste, ele gosta dessas roupas mais vintagezinha, né? Roupinhas de vovô. E também a própria forma dele, assim, se portar tem muito dessa coisa mais clássica, mais vintage. Mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa que gosta de vários gêneros musicais, por exemplo, ele gosta muito de rap também, e aí ele se veste dessa forma mais atemporal, mas ao mesmo tempo ele também usa roupas bem despojadas, né? E se tratando de decoração, ele gosta de umas coisas bem divertidas e maximalistas também na decoração. Então eu acho que é bem interessante mesmo. E é aquilo que eu falo, a nossa casa reflete muito da nossa personalidade, né? De como a gente é, e vocês vão ver muito isso na casa dele. Então vamos lá, vamos passar para a análise dos ambientes. Vou começar então dando aquela geral assim na parte mais estrutural da casa, né? Do apartamento, na verdade. Então, como eu falei, a gente não viu muita coisa, né? Não foi um tour completo por todos os ambientes, a gente viu mais a parte social ali, o corredor, a sala de jantar, cozinha, mas por essas partes, por esses ambientes, já dá pra gente ter uma noção de que é um apartamento bem amplo, né, bem espaçoso. E essa parte, então, essa área é toda integrada, mas dá pra ver que da sala de jantar para a cozinha tem uma porta, né, uma porta de correr que dá então para fechar e isolar a cozinha se quiser. Outra coisa, assim como no caso do Namjoon e do Jimin, no apartamento do Tae a gente tem um piso contínuo ali por esses ambientes, né, que eu já falei para vocês que isso ajuda muito nessa sensação de integração, né? Então o piso ali seguindo por todos os ambientes dá essa amplitude e integra mais os ambientes. Só que nesse caso do apartamento do Tae, a gente tem uma escolha de piso que eu nunca indico para os meus clientes, eu nunca uso nos meus projetos, a não ser que o cliente queira muito, que é o piso polido. E aqui nesse caso eu não consegui identificar exatamente se é um revestimento, né, um porcelanato, algo assim, ou se é um mármore. Pelo nível da construção, eu acredito que seja um mármore mesmo, mas enfim, de qualquer forma, eu não gosto de usar esses revestimentos, esses pisos polidos, porque eles têm alguns contras que eu acho bem importantes, bem significativos, ainda mais pra gente, né, meros mortais, e aí eu achei que valia a pena trazer aqui pra vocês. O primeiro, gente, é que piso polido realça muito a sujeira. Sério, se ele não tiver assim impecavelmente limpo, dá pra ver muito, fica muito feio quando tá sujo. E isso aí pra mim já é um motivo pra não gostar, já não é prático. Um outro contra, que é até uma questão de segurança, é que o piso polido é muito escorregadio. Então em áreas molhadas, né, banheiro, cozinha, enfim, áreas que vão ter contato com água, eu não uso de jeito nenhum. Principalmente porque aqui no Brasil a gente tem esse costume de lavar jogando água mesmo, né? Então fica muito perigoso, então eu realmente não uso. E o terceiro ponto de eu não usar tem a ver com gosto mesmo, porque é puramente estético. Eu acho que o piso polido, ele tem muito nessa reflexão, então ele reflete muito, ele duplica tudo que tem ali no ambiente.
eu não acho que é uma estética bonita, não me agrada, então eu não uso também por isso. Então isso é realmente uma questão de gosto, tanto que justamente esse brilho do piso polido, né, e tudo mais, essa estética dele é considerada por muitas pessoas muito chique, muito luxuoso, né? Então por isso que é muito comum em casas de alto padrão a gente ver a utilização, né, de pisos bem brilhantes, né, bem polidos. Passando para um outro ponto, eu queria falar para vocês sobre o teto, né, sobre esses detalhes em gesso, que a gente pode ver que a gente tem várias sancas, né, ali com alturas diferentes, tamanhos diferentes, com a iluminação embutida e tudo mais. E pensando pelo lado de tendências, esse é um estilo de rebaixamento, né, de detalhe que não tem sido mais tão usado, tá? Então quem quer saber como que tem sido feito hoje em dia, os rebaixamentos de gesso estão muito mais contínuos, né, mais retinhos, lisinhos, sem muito desses detalhes assim de alturas diferentes, essas sancas e tal. E essa é uma característica que provavelmente é da época da construção do apartamento, né? Então o TI provavelmente recebeu ele já dessa forma e resolveu manter desse jeito. E finalizando essa parte de estrutura, né, coisas que vêm ali prontas no apartamento, a gente tem a cozinha, que é enorme, aparentemente ela é super bem equipada, tem uma ilha ali no meio, né, bem grande, com um espaço de circulação ao redor dela que parece ser bem confortável, que é algo bem importante, tá? Porque o que acontece muito, né, que eu vejo assim, é das pessoas terem esse sonho de ter uma ilha na cozinha, mas o tamanho, né, a largura da cozinha não permite isso, porque a ilha é justamente para ela ficar ali isolada no meio, né, com as pessoas circulando em volta. Então, se você não tem uma circulação de pelo menos uns 80 centímetros, assim, no mínimo, fica muito apertado e aí acaba ficando desconfortável e eu acho que não faz tanto sentido ter uma ilha nesse caso. Tem outras opções que a gente pode trabalhar para aproveitar melhor o espaço. Bom, então já falei um pouco sobre essa parte da estrutura, que provavelmente o TI comprou o apartamento e já veio tudo assim. E vamos passar agora para a decoração, né? Que foi de fato o que ele trabalhou, que ele colocou ali com o jeitinho dele. E, gente, uma coisa que eu fico assim toda boba é que o TI falou que ele estudou design de interiores por uns 6 meses para ele fazer tudo da forma que ele queria, né? Para entender como que ele ia fazer isso. Fico toda orgulhosa. Vou começar falando aqui então sobre a sala, que é o principal ambiente que a gente viu, né? Então nela a gente consegue ver que o TI escolheu principalmente itens escuros, né? Pretos. Então a gente tem ali sofá, poltrona, mesinha, tapete, tudo preto. E uma coisa que eu acho que vale a pena destacar é como que os móveis estão dispostos aqui, né? O layout dessa sala. Então a gente tem um sofá grandão de cada lado e lá pertinho da TV, baixinho, a gente tem um puff. Então na frente da TV mesmo a gente não tem nenhum móvel grande, a gente geralmente coloca o sofá bem na frente, né? Mas nesse caso eles estão nas laterais. Eu acho que pode ter sido uma escolha justamente para não tampar a visão da TV de quem está na sala de jantar. Então se alguém estiver sentado ali na mesa, consegue ver, né, tudo que está passando na TV. E lá na frente da TV, como eu falei, tem um puffzinho, né? Que esse é um detalhe que eu tenho certeza que faz toda a diferença pro TI, pro dia a dia, porque a gente vê, né, ele jogando ali, então provavelmente é um lugar que ele passa um bom tempo e faz diferença para ele, porque às vezes ficar sentado no sofá ou numa cadeira não seria tão confortável quanto ter um puff ali que ele pode se jogar, né, e ficar à vontade jogando o videogame dele. Então é muito importante a gente considerar isso, como que os ambientes são de fato usados, né, na hora de fazer um projeto. E outra coisa, o TI não só é cantor, né, como ele é uma pessoa que aprecia muito música. Então ele tem todo um cantinho ali na sala para ele com o toca-disco, né? Enfim, com a coleção dele que ele pode sentar ali e ficar ouvindo. E a gente tem também 2 grandes caixas de som, né, ali nas laterais da TV. Outra coisa que eu preciso destacar nessa sala, gente, é que o TI tem um tapete com estampa de vaquinha. E não é a única coisa que tem essa estampa na casa dele não, tá? Daqui a pouco eu mostro o que mais tem. E voltando para essa parte de estrutura, eu queria comentar sobre as janelas gigantes que o TI tem na sala, né? Sala de estar e de jantar, assim como de mim, o Namjoon também. Eu fico imaginando a vista belíssima que ele não deve ter dali e também a quantidade de luz natural que entra por ali, né? Deve ficar incrível durante o dia. Mas ao mesmo tempo, se ele quiser fechar tudo, ele pode, né? A gente vê que as cortinas que ele escolheu também são bem escurinhas
E falando sobre isso de luz, né, de iluminação, o apartamento dele tem vários pontos de iluminação, né? E eu queria destacar aqui para vocês essa parte da parede da TV, porque essa é uma parede que tem um relevo diferente, né? Uma coisa ali 3D, e a iluminação aqui faz toda a diferença. Então toda vez que a gente tem uma parede diferente, né, principalmente nesses casos de relevo, revestimento 3D, é muito importante ter uma iluminação direcionada ali para o revestimento, né, para essa parede, porque valoriza muito, né, esse jogo de luz e sombra, valoriza muito esses relevos e tal. Passando então para a sala de jantar, aqui também ele escolheu móveis mais escuros, né, pretos e tal. A gente tem ali uma mesa belíssima de mármore com esse pendente de vidro que a gente conhece como bolha, que tem sido muito usado nos últimos anos, né? E as cadeiras, a maioria delas pelo menos, são de vaquinhas, assim como o tapete lá da sala. E aí, gente, o Tay tem toda essa base escura, preta na casa dele, e a cor e a diversão fica por conta de detalhes, né, de alguns adornos bem divertidos que ele tem. E assim como Namjoon, o Tay também gosta muito de arte, né, de esculturas, quadros, então ele tem muitos itens interessantes, vou destacar alguns aqui para vocês. Começando então, né, na verdade, continuando na sala de jantar, que eu tava falando para vocês das cadeiras, né, então ali nas laterais ele tem essas cadeiras de vaquinha, mas nas pontas o Tay tem cadeiras nada mais, nada menos que com o formato de uma bunda. Sim, gente, as cadeiras têm ali o formato de um corpo, né? E elas são de uma coleção chamada Him and Her. E aí tem de várias cores, né? Vários acabamentos. Ainda na sala de jantar, uma vez ele postou um story que dava para ver um porta-guardanapo super divertido, que é uma cabeça daquelas esculturas gigantes famosíssimas. Voltando ali para a sala de TV, né? Sala de estar, o Tay tem alguns itens muito maravilhosos, como por exemplo, a coleção de pelúcia da Vila Sésamo, feita pelo COS. Sério, gente, eu amo. Perto do toca-discos, ele tem também uma escultura fofinha de florzinha, que é a Shocking Sunflower, do Ron English. Ele tem também uma escultura de uma pessoa que está com uma cabeça de tubarão, que ele usa para guardar o trompete dele, que é obra do Mark Landwehr, e o nome é False Friends. Ali do lado do sofá tem uma mesinha lateral que aparentemente é essa tea table do artista Jamie Ryan. E, gente, eu fui procurar um pouco mais sobre esse artista, né? Eu adoro, inclusive, conhecer novos artistas através dos meninos, né? Ou de casas que eu vou avaliando. É sempre muito legal. E esse artista, gente, ele tem outras peças, outras mesinhas, inclusive, que são muito a cara do Tay. Tem umas que tem uns desenhos ali, umas carinhas. Sério, totalmente o Tay. Continuando, então, ali entre a sala de estar e jantar, a gente tem uma escultura do Pinóquio, do artista Kim Bong-soo, que o Tay comprou na Feira Internacional de Arte Coreana em 2019. Nessa imagem aqui super nítida, conseguiram identificar que o Tay tem uma caixa de som dessa aqui, chamada Wild Kong Speaker, do Richard Orlinski. Na parede da frente de onde fica esse Pinóquio, né, ali entre a sala de estar e a cozinha, ele tem dois quadros do artista Mark Dominus que ele comprou em 2018, aparentemente na primeira exibição desse artista. E esse artista ficou todo felizinho por causa da visibilidade que o Tay trouxe para ele, né? Ele inclusive acabou doando uma parte ali do que ele arrecadou para a campanha do BTS com a Unicef. E eu vi que depois que saiu esse vídeo, né, com essa tour pela casa do Tay, ele fez um tweet todo felizinho também pelas obras dele estarem de fato lá na casa do Tay. Outra coisa, não dá pra ver com muitos detalhes também, mas quando ele passa ali no corredor, dá pra gente ver que tem alguns quadros também na parede e ali no chão. E dois desses quadros a gente consegue reconhecer, né? Consegue ver que são os quadros que ele pintou lá no Indesup 2. Bom, gente, então é isso. Como eu falei, a gente não tem um tour completo pela casa, né? Eu peguei aqui os ambientes que a gente tem mais informações. É pouquinho, mas eu acho que ao mesmo tempo dá pra gente ter uma boa noção de como é a casa do Tay e dá pra perceber que cada item ali foi escolhido com muito carinho e significa alguma coisa, né, pra casa dele e pra história dele. Então as coisas que estão ali fazem parte da história do Tay como pessoa, né, como artista e também da história dele como apreciador de arte, né. Eu acho muito legal a gente ver que ele tem itens que ele comprou ali em 2018, 2019 que estão realmente na casa dele, que ele comprou, que não foi só assim, comprou por comprar, sabe? Que ele comprou e
tá ali exposto, tá na casa dele e ele tá sempre vendo e apreciando. Então espero que vocês tenham gostado. É sempre um desafio fazer esses vídeos com tão pouca informação que a gente tem, né? Mas dei o meu melhor. Espero que eu tenha conseguido trazer informações interessantes para vocês, que ajude de certa forma também quem tá aí na luta, né, decorando a sua casa. E se você gostou do vídeo, então deixa seu like, se inscreve no canal, toca o sininho das notificações. Beijo e até a próxima!